Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu espero que possam estar me ouvindo bem, espero que possam estar me vendo bem. Eu não estou a ver muito bem, a câmera do Joshua ela está virada, então não sei se estamos ligados nesse momento. Joshua, se puder me dar um thumbs up para saber se estão vendo e ouvindo. Mas eu creio que sim. Temos aqui na linha as pessoas que online estão dizendo que sim, podem me ouvir. Muito obrigado. Eu estou esperando do pessoal na igreja, no culto. Não sei se lá o som está a sair, se na igreja as pessoas estão me ver, a câmera está virada, então não consigo ver se as pessoas estão a ter alguma reação ou não. Não sei se o Benjamin poderia me dar uma mensagem. Será que o Benjamin pode me dar uma mensagem para saber se estou saindo bem? Is it there yet? Is it there? Ok, parece que estão pedindo por um segundo, um momento. You do it. Eu estou falando enquanto isso para terem certeza que o meu som vai saindo. Eu vou falando um pouquinho aqui, fazendo o teste para ter certeza que vocês me podem ouvir. Enquanto o pessoal técnico vai mexendo aí os pauzinhos, né, como dizemos, para ter certeza que estão a me ouvir. Muito bem. Hoje é domingo, dia 1 de agosto. Não sei se estão conseguindo me ouvir. O meu microfone está ligado. O meu vídeo está ligado. Muito bem. Eu posso vos ouvir também. Muito bem, então. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, nesta manhã de domingo, é um prazer, é um privilégio poder estar aqui com vocês nesse mês da mulher, mês de agosto, e o Benjamin está dizendo que está saindo muito bem, estão me ouvindo bem, então como é mês da mulher, permitam-me saudar a minha esposa, que está aí com vocês, a Raquel, permita-me saudar, eu creio que a Eunice está aí, a irmã Leta está em Portugal, eu acho que a irmã Benilde possa estar aí no culto, eu estou vendo uma imagem da igreja, mas não estou vendo quem é que está presente, mas saudar a irmã Fernanda, saudar a nossa irmã Joaquina, irmã Joaquina, se estiver por aí, porque me tinham dito de que ela estava doente, não é? Ela estava passando mal algumas semanas atrás, a filha disse que ela melhorou, mas não sei se está presente, se estiver, uma grande saudade de beber o cafezinho aí depois do culto. Também a irmã Maria Augusto tinha ido cuidar da família algumas semanas atrás e muita gente ficou com Covid. Ela me escreveu dizendo que já tinham melhorado, mas com certeza de que a todas as irmãs, sem fazer exceção, nem deixar ninguém de lado, saudar a todas as minhas queridas irmãs, muito beijo, muito abraço em todas vocês e aquelas que estão conosco online. A Sônia estava online, mas saiu, eu creio que está pela demora, porque eu tinha dito para o pessoal que eu estaria começando mais ou menos uma hora atrás,
Então o irmão Guimarães também estava ligado, mas saiu. Mas temos aqui a Vânia, temos aqui a Margarete, que está, eu creio que está em Angola, né? Me ouvindo a partir de Angola, e, portanto, a todas as nossas irmãs online e presencialmente, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todas as irmãs, mas com certeza com os meus irmãos também. O nosso querido irmão Arlindo, muito obrigado. Sei de que está dirigindo o culto. Muito obrigado, irmão Arlindo, pela a sua fidelidade de estar aí. E não apenas ele, mas se o pastor Santos estiver, se outros diáconos estiverem presentes, então saúdo-vos na paz do Senhor Jesus, bem como todos os nossos jovens, né, sim, o Nino, e não sei se o Polaco, se o Gegé, se o Mateus e outros adolescentes, rapazes estão presentes ou não, mas saudações a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Eu sei de que o Joshua e o Beijo estão, porque eles estão por trás das cortinas, me comunicando, me dizendo se está tudo bem ou não. Também agradeço a eles pelo carinho e pelo amor. Agora a igreja já está direita, né, Joshua? Agora eu posso ver corretamente. Não consigo ver ainda quem está, pelo menos eu consigo ver o templo e posso ver de que há pessoas que estão me ouvindo nesta manhã. Falar de pessoas a me ouvir nesta manhã é para apenas dizer, antes de entrarmos na mensagem, queridos irmãos, de que esta é a nossa primeira vez, a primeira oportunidade de estar conectado com vocês, conectado virtualmente, mas todas as quintas-feiras, às 19 horas, eu estou sempre com os irmãos, agradeço, claro, a minha esposa que lá sempre está, a irmã Luzia com o irmão Delcio, que sempre lá estão, e um irmão e outro que sempre vai chegando, e algumas pessoas me têm escrito dizendo, pastor, olha, eu tentei nesta quinta, ou outra pessoa na outra quinta, o que seja, e não conseguiu conectar. O importante é sempre ter o link, e a minha esposa, nesta última quinta-feira, até disse de que, olha, seria bom estar sempre enviando o link todas as quintas-feiras pela manhã. Eu parei de enviar, não por outra razão, é porque o link é o mesmo, mas eu creio que devo fazer isso, devo enviar, pelo menos é um lembrete, porque aí você pode estar conosco. Também compreendendo essa situação tão triste que algumas áreas de Pretória estão passando sem eletricidade, não sei se já foi resolvido ou não. Da última vez que eu vi no website da cidade, estava dizendo que estava concluído, que estava tudo resolvido, mas a minha esposa disse que parece que algumas áreas de Pretória ainda está por se resolver. Não sei agora exato, mas oro para que vocês possam estar passando bem. Não sei se na área do diácono Samuel, na área de Centurion, pronto, outras áreas estejam passando por dificuldades, mas é a realidade da África do Sul e, portanto, entendemos isso. E o importante é de que, se você não pode estar ligado, mande uma mensagem. Se você está tendo dificuldades, diga-me, porque aí podemos, de alguma maneira, vos ajudar. Às quintas-feiras, na sua maior parte, o que nós estamos fazendo é estar reunidos para estarmos em oração e sempre uma meditação. Tá bom? Quinta-feira estamos aí reunidos. Olha, parabéns, porque a África do Sul está nas Olimpíadas e está ganhando, né? Se você puder dizer uhul! Eu creio de que alguns estão querendo que o Brasil possa ganhar a medalha, e Portugal ganhar a medalha, e Angola, e Moçambique. Não sei se Moçambique está nas Olimpíadas, mas olha, como a África do Sul é a nossa terra agora, né? Então, tivemos a Tatiana que ganhou aí, rompeu
com o recorde, né, na natação de 100 metros, e, portanto, é algo que, pelo menos, como se diz, é algo de que pode trazer um pouco de alegria para as pessoas, no sentido geral, porque veja que o seu país está fazendo alguma coisa positiva. Porque nesses últimos dias, nessas últimas semanas, tudo que se ouve da África do Sul é negativo. Se você estivesse aqui nos Estados Unidos, você estaria com pena de si próprio, porque da televisão, jornal e etc., não que sai muita notícia, já agora, há mais notícia que vem daqui para a África do Sul do que da África do Sul para aqui. Da África do Sul temos apenas uma coisa ou outra, mas quando se fala de queimar o país e destruir e arrebentar com tudo, então isso faz o cabeçalho das notícias. Então não há informação. Eu, na realidade, tenho sido mais tipo um embaixador do que outra coisa. As pessoas têm sempre me perguntado, eu tenho pregado e já agora são 5h20 da manhã, eu estou de pé desde as 4, esperando conectar no culto, e daqui a algumas horas estarei pregando em Miami. A semana passada estive em outra igreja, semana retrasada estive em Orlando, e as pessoas sempre perguntaram o que está acontecendo na África do Sul, e nós tentamos, de uma maneira simples, explicar daquilo que podemos explicar. E talvez eu e você tenhamos muita informação cruzada, e tentamos ter as nossas informações de um lado e do outro, mas o importante dizer é de que esta hora, esse momento, a hora é o momento de sarar a terra. E quando se fala de sarar a terra, tem o corinho que nós cantamos, que nós conhecemos muito, de que Deus sara esta nação. E nós sabemos de primeira mão de que se alguém ama a nação da África do Sul, essa pessoa é Deus. Deus ama, Deus se importa, Deus tem um carinho, Deus está olhando as pessoas, e como Jesus olhava nos seus dias, e estando ali no monte, na parte oriental de Jerusalém, ele olha agora para um todo, ele tem agora uma visão geral da cidade. E o que é que ele vê na cidade? O que é que ele enxerga? Vamos ver agora. Olhando também em contexto daquilo que nós estamos passando, ou que nós passamos algumas semanas atrás. Agora já estamos recuperando. Mas semanas atrás, se você fosse olhar para África do Sul, você estaria tendo a mesma visão que Jesus teve. Jesus teve duas visões. Isso é importante nós analisarmos nesta manhã. Jesus, e eu estou falando devagar por causa da conexão, ok? Eu não sei se há problemas de conexão ou não, mas pretendendo que haja algum soluço na banda larga, então a razão pela qual eu estou falando devagar, e também já agora porque eu acordei às 4 da manhã para pregar, né? Não há interpretação hoje, eu creio que ninguém está interpretando, mas voltando à questão, é de que Jesus teve, como eu estava dizendo, duas visões. A primeira visão é a visão natural, é a visão humana, é a visão do que você enxerga com os olhos. E quando se fala enxergar com os olhos, também tem a ver com ouvir com os ouvidos naturais e sentir com esse coração natural. Jesus olha para Jerusalém e vê prédios, ok? Vê casas, vê o templo,
Quando Jesus está naquele cimo do Monte das Oliveiras e olha para Jerusalém, talvez no fim da tarde, com o sol brilhando sobre aquela cidade, é possível de que ele tenha visto o cemitério. Quem sabe de que ele possa ter visto alguma daquelas pequenas ruelas que ele passam por dentro da cidade de Jerusalém. E outra coisa é de que, ao olhar, obrigado, Benjamin, ele está dizendo que a conexão está boa, agradeço. Ele viu pessoas, ele viu homens, mulheres, crianças que estavam, quem sabe, a andar de mãos juntas, quem sabe a brigar, quem sabe crianças jogando pedras nos cães, como era normal naquela época. Quem sabe estava vendo rabis e rabones e sacerdotes passando pela entrada ocidental para entrar dentro da cidade por aquele viaduto que havia naquela época. Ele viu o que é natural. Ele viu aquilo que todo mundo vê. Nesses dias que nós passamos, nessas épocas de dificuldade, nós temos enxergado aquilo que todos enxergam. Olhamos o jornal, lemos tudo aquilo que é noticiário, e o nosso coração ficou pesado, não é assim? Sei que a minha esposa mandou mensagens e conectou com pessoas, e talvez você com os seus familiares lá em Angola. Eu pedi oração, eu disse, irmãos, olha, o negócio está feio, vamos orar. Estivemos orando em muitas igrejas, em muitos lugares, pela segurança das pessoas. Tivemos o nosso próprio pastor Pascoal, que não estava no templo, não houve ninguém, mas no outro dia, na segunda-feira, depois dos ataques, a sua igreja foi queimada, a casa de oração pegou fogo. Então nós enxergamos e nós vemos e nós ouvimos o que todos viram, ouviram e sentiram. E não houve ninguém, queridos irmãos, inclusive eu, não houve ninguém que ficasse de lado, apático, sem temor, sem medo, sem dizer o que é que poderá acontecer. E aí começam, claro que começa, claro, o povo gosta de mexer no celular e gosta de mandar mensagem dizendo é o fim, vai tudo acabar. Recebi mensagens dizendo, olha, agora é que vai ter uma guerra civil, agora vai acontecer, e as pessoas começam a ficar pior ainda, as emoções começam a aflorar, e as pessoas começam a se prepararem e compram armas, e compram facas, sei lá o que é que as pessoas compram, e é normal, já agora, é normal, por quê? Porque as pessoas estão vendo com os olhos naturais, estão ouvindo com os olhos naturais e estão sentindo com os corações naturais. Jesus também viu isso. Jesus passou por essa experiência. Perdão. Jesus esteve ali naquela situação tremenda, agreste, aonde a crise que estava se passando naqueles dias não era uma crise nem sequer política, mesmo de que eles estavam debaixo do Império Romano, mas ali eles não tinham ou não viam isso como uma crise. A crise que estava passando ali, Jesus explica. Ele disse, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Quantas vezes quis juntar teus filhos
como a galinha junta os pintainhos seus. A crise que Jesus via era uma crise espiritual religiosa. Ou seja, Jesus olhava para a situação do dia com seus olhos naturais, mas ele enxergava a situação com os seus olhos espirituais. E é necessário, queridos irmãos, nós abrirmos nossos olhos espirituais. Pode dizer amém? Eu não estou ouvindo o seu amém. Então, vou pedir que você dê um amém mais forte, por favor. Temos que abrir os nossos olhos espirituais para podermos enxergar aquilo que estava e ainda está acontecendo não só no mundo natural, mas no mundo espiritual. E Jesus ouviu o que é que as pessoas estavam falando naqueles momentos com os seus ouvidos naturais. E ele agora estava ouvindo o que é que estava a se passar em Jerusalém com os seus ouvidos espirituais. O que é que Deus está falando acerca dessa situação? O que é que o diabo está falando acerca dessa situação? E agora vemos que Jesus, ele não permite, deixa eu dizer isso agora, ele não permite que o seu coração fique extasiado, fique preocupado, fique enervado, fique com raiva, fique com angústia. Todos esses sentimentos, lembra disso? Lembra que você estava assistindo na televisão e mudando de canal, e quando você via as notícias e você ouvia as notícias, o que é que você sentia? Diga aí para mim, fala em voz alta aí. O que é que você estava sentindo? Muitos de nós sentimos medo. Quem sentiu medo? Não é assim? Outros sentiram terror. Será que vão entrar na minha casa? Será que vão entrar no meu negócio? Mesmo que a situação foi mais para KwaZulu-Natal, foi mais para fora da nossa cidade. Mas mesmo assim, ao ouvir, o que é que acontece? De que você começou a sentir, não é assim? Porque somos humanos, irmãos, e Deus sabe disso. Deus conhece a nossa natureza. E claro de que, ao dizer isso, é importante você também entender de que Jesus sentiu. Olha o que é que aconteceu quando Jesus chegou diante daquele túmulo, diante da morte de Lázaro, onde ele chega alguns dias depois, já estava enterrado, já estava fechado, todo mundo já estava quase que indo embora, e Jesus chega ali e manda tirar a pedra, e a Bíblia diz que Jesus chorou. O que é que isso significa? Significa exatamente que ele sente o mesmo que todos estão sentindo. Jesus não está apático à situação da África do Sul. Jesus já agora não está apático à situação do Covid-19 em todo o mundo. Jesus não está fora de sintonia com as crianças que são vendidas como escravas. Jesus não está fora de sintonia das mulheres que são estrupadas no Congo. Jesus não está fora de sintonia de homens que perdem seu emprego e não têm dinheiro para comprar alimento para pôr pão em cima da mesa. Jesus não está fora de sintonia desta tua dor, desta tua situação que você está passando, talvez dor no físico, quem sabe dor emocional, quem sabe dor do relacionamento, teu irmão, teu tio, teu primo,
Não sei aqui se o Tony Gonçalves está presente, mas algumas semanas atrás a família dele perdeu um concunhado, né, assim, e temos outros pastores, temos outras pessoas que temos ouvido falar que perderam seus pastores, ou seja, é uma esposa que ficou sem o marido, são filhos que ficaram sem seus pais, são igrejas inteiras que ficaram sem seus pastores, e Jesus não está apático, Jesus não está longe, Jesus não está fora, olhando, dizendo, vamos ver o que é que vai dar essa bagunça aí. Não. Jesus, queridos irmãos, queridas irmãs, ele está olhando e vendo e está sentindo também. Quem pode dizer amém por causa disso? Ou seja, quando Jesus se põe diante de Jerusalém e diz, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Ele está falando, ele está postando no Facebook, ele está postando no Instagram, ele está enviando um tweet, ele está dizendo a todos que o poderiam ouvir e que chega até nós hoje o coração de Cristo, a situação emocional do que se passa com ele. Ele sente o mesmo que eu e você sente, no sentido que ele sente as nossas dores, ele está em harmonia. Por isso é de que a Bíblia diz, quem entre vós chorando, que nós não possamos chorar juntos. Quem entre vós passando por debilidades e situações agrestes e problemas, que o coração fica saltitando, que nós não sintamos também as mesmas dores. Então, queridos irmãos, para encorajar-vos, para lembrar-vos, para dizer que Jesus não ficou, não está, nem não estará, ou seja, no futuro, fora de sintonia com as nossas necessidades. E quando eu digo de que Jesus ama a África do Sul, eu quero dizer também aos moçambicanos que Jesus também ama Moçambique. Amém, moçambicanos? Jesus também ama Portugal. Amém, os portugueses? Dizer que Jesus também ama Angola. Amém, os angolanos? Dizer que Jesus também ama Brasil. Amém, os brasileiros aí? Jesus ama o mundo. E a Bíblia diz, repete comigo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que quem nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero encorajar você nesta manhã. Você que está assistindo o culto presencialmente e você que vai assistir esse culto na gravação posteriormente, mesmo de que alguns estão comigo ligados online, eu estou vendo algumas pessoas comigo aqui, mas quero encorajar a todos nesta manhã. Jesus não deixou de sentir por nós. Jesus não deixou de estar conosco. Qual foi a sua promessa? Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Alguns estão pensando de que Jesus foi pego de surpresa. Alguém pensa de que Deus estava na cozinha fazendo café, enquanto aconteceu isso lá no mundo, e ele não estava no controle, ele saiu correndo para ver se resolvia. Não, isso não aconteceu.
Deus esteve e está e sempre estará no controle. Agora, o que é que vamos fazer? Nós podemos fazer duas coisas. Nós podemos reagir de duas maneiras. Nós podemos estar ligados em... perdão, alguns irmãos de Centurion que me escrevem aqui. Ligados em dois polos. E podemos estar, nesse sentido, polarizados. Ou sentindo somente um, ou sentindo somente um outro. A palavra bipolar, a doença mental bipolar, é de que a pessoa, uma vez está num polo, outra vez está no outro polo. Ou seja, uma vez sente o que todos sentem, depois não sente nada o que os outros sentem, só sente o que a pessoa sente. É por isso que a pessoa fica em desconexão da realidade. Mas Jesus, ele não é bipolar. Jesus também não está fora, ou seja, não está catalisado. Portanto, é importante hoje eu e você entendermos o que é que Jesus não apenas sente com seu coração, mas o que é que Jesus vê, o que é que Jesus ouve, para que nós não possamos ficar olhando e enxergando apenas o que o mundo vê. Vamos enxergar o que o mundo vê, vamos ser realistas, sim. Vamos enxergar o que é que o fake news está falando? Sim. Vamos enxergar o que é que o governo está falando? Sim. E etc. Mas vamos ver também o que é que Deus está enxergando. Vamos ver também o que é que o Espírito está querendo nos mostrar. E isso só pela oração. Isto só pelo jejum. Ninguém vai sentir o que Deus está sentindo sem estar em conexão com Ele. Isso é normal, todos nós entendemos isso. E, portanto, querido irmão, nesta manhã de domingo, dia 1º de agosto, mês da mulher na África do Sul, preciso dizer assim, de que se nós estivermos desconectados, ou seja, não em oração, não em jejum, não com o coração ligado com Deus, nós só vamos sentir o que o mundo sente e não seremos melhores do que eles. Estaremos reclamando como eles, estaremos dizendo de que não há mais solução como eles, estaremos dizendo de que está tudo acabado como eles. Por quê? Porque estamos conectados apenas com o mundo. Nesta manhã, graças a Deus, que a Assembleia de Deus em Pretória Oeste está conectada também com aquilo que Jesus está sentindo. Quem pode dizer amém? Aleluia. Portanto, se nós estamos sentindo o que Jesus sente em seu coração, se nós estamos vendo o que Jesus enxerga e o que Jesus ouve, é necessário, queridos irmãos, nós termos esta abordagem do coração de Cristo. Ou seja, de entender não apenas aquilo que está nas Sagradas Escrituras como palavra, como texto, mas sentir o que ele sente. E o que Jesus sente, queridos irmãos, é compaixão. Repete comigo, ele sente compaixão. Compaixão. Nós temos de ter um coração de compaixão por aqueles que nos fazem mal. É bíblico? É bíblico. Temos de ter compaixão por aqueles que nos fazem mal, por aqueles que dizem coisas ruins. E olhar para eles e enxergar de que eles não sabem o que estão fazendo. Esta é a mensagem cristã. Esta é a mensagem da Bíblia. Esta é a mensagem do povo de Deus. Jesus, quando vê que estão lhe crucificando, ele ainda teve
força física para clamar e orar e dizer: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Contrário com seus discípulos, que anos antes, para não dizer momentos antes, porque momentos antes Pedro estava tirando a espada para matar. Mas eu estou lembrando aqui de um momento quando 2 discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: queres que nós possamos orar para que caia fogo do céu e queime esse povo? Jesus disse: vocês não conhecem que reino vocês pertencem. Eu tenho poder para chamar uma legião de anjos aqui. Mas o meu reino não é desse mundo. Então, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. É difícil? Claro que é. Claro que é difícil. Porque nós somos humanos. Mas Jesus nos ensina a perdoar. Perdoai os que vos devem. Perdoai os que vos fazem mal. Perdoai é uma prática cristã de quem espera em Cristo. Perdoai para que sejais perdoados. Portanto, quando olhamos para o mundo, a primeira coisa que temos de sentir é compaixão. E o segundo é amor, mas não um amor feudal, um amor pueril, um amor até, digamos, nacionalista, porque o nacionalismo começa, o tribalismo começa, né? E tudo isso que aconteceu na África do Sul foi em função de tribalismo, que foi empurrado por uma agenda política e que deu um efeito de dominó caindo para descontentamento civil, que foi animado pela falta de pão na mesa, e que caiu para cima da xenofobia, ou seja, é uma bagunça completa, aí o inimigo reina, e o que a Bíblia diz, ele vem para matar, roubar e destruir. Aí o diabo tem a oportunidade para fazer aquilo que ele bem quer fazer. Mas enquanto isto, você me pergunta, as pessoas estão sofrendo, pessoas perderam seus bens, empresas inteiras foram queimadas. E eu quero lhe fazer uma perguntinha que você não vai gostar de responder. É a primeira vez? Digam-me, meus senhores. É a primeira vez? Por favor, digam-me. É a primeira vez que alguém perde seus bens? É a primeira vez que alguém é morto? É a primeira vez que crianças, mulheres, nação inteiras são desfeitas? Então, não queiramos pôr a culpa nas pessoas nesse sentido de que entendemos como Jesus entende, de que o mundo jaz no maligno. Não estou dizendo que as pessoas não têm de ser julgadas, porque para todos que fazem erro, que vão contra a lei, têm de ser julgados, inclusive quem está no governo. Ok? Isso é justiça. Buscar é a justiça em primeiro lugar. Então, nós somos pregadores e preconizamos justiça. Tem de ir para a cadeia. Agora, o que eu estou dizendo aqui não é nesse âmbito da legalidade. Eu estou falando no âmbito da espiritualidade cristã, que nos convoca, ok? É uma convocação para amarmos os que nos perseguem. É bíblico? É bíblico. Nós gostamos? Nós não gostamos. Mas a realidade é de que amanhã, mês que vem, em algum lugar do mundo, vai ter alguém sendo morto por outra pessoa. Vai ter alguém sendo saqueado. Ou seja, é o fruto do pecado. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês
Não é dizer, não, isso é assim mesmo e vamos nos acomodar. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo aqui é de que o que aconteceu na África do Sul é fruto da natureza humana e não da natureza sul-africana. Entendeu a diferença agora? Porque alguns de vocês, alguns de nós, alguns no Facebook, no Instagram e etc., começaram já a levantar a bandeira do nacionalismo e dizer, os sul-africanos. Mas espera aí, você como brasileiro também faz, você como português também faz, você como angolano também faz. Nós como seres humanos também matamos, roubamos, destruímos e fazemos tudo de mal, sabe por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Repete comigo, o mundo jaz no maligno. Então, vamos retirar da equação esse sentimento de nos separar e como quem eu ou a minha tribo, a minha nação, a minha família somos melhores do que, olha, a Bíblia diz de que Deus procurou um homem que estivesse na brecha, é a expressão bíblica da época de Esdras, Neemias. Ele procurou alguém para ficar fazendo o quê? Prestando atenção, intercedendo, algo. E a Bíblia diz que ele não encontrou ninguém. Quando Deus procura alguém no mundo, ele não encontra ninguém. É por isso, aleluia, é por isso que ele nos enviou Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Eu sei de que essa mensagem não é muito famosa em alguns espaços da igreja moderna na África do Sul, porque alguns querem fazer toy-toy, outros querem ir atrás do EFF, outros querem apoiar ANC e todo mundo fica polarizado. Lembra agora da expressão polarizado? Todo mundo agora quer tomar um partido político. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Você não consegue encaixar Jesus no ANC, muito menos no EFF, e já agora nem no DA e nem em outro partido, porque o reino de Cristo não é deste mundo. Amém, igreja? Agora, quando eu digo isso, falando agora do segundo sentimento que nós temos que ter, amor, e esse amor não é um amor, como eu falei, um amor sentimental porque você gosta das jacarandas em Pretória, porque você gosta do fat cook da África do Sul, porque você gosta de comer boerewors ou de braai. Não, não tem nada a ver com isso, querido irmão. Por favor, não confunda bife de caçar rolinha com rifle de caçar rolinha. Parece, mas são duas coisas totalmente diferentes. O amor que nós sentimos pela África do Sul tem de ser esse amor de Deus, o amor de Cristo, o amor que está derramado em nossos corações, um amor que enxerga não o exterior, não os prédios, não as pessoas no sentido das suas atividades normais, ou daquilo que acontece às ruas e os shopping malls. Não tem nada a ver com isso. O amor de Jesus, quando ele olha para Jerusalém e diz, quantas vezes quis juntar teus filhos, significa de que o amor dele agora vai além do judaísmo, vai além de ser israelita, vai além de ter Maria como sua mãe e de ter os seus 12 discípulos, vai além, porque é um amor espiritual. E então, nos resta o outro lado, o outro ângulo. O primeiro, como eu estava a dizer, é de que você pode ficar irritado, você pode passar mal, você pode sentir medo, e você pode até orar e dizendo, Senhor, queima, destrói, mata, desfaz,
mas não é o sentimento bíblico. Não é o que nós somos convocados. E é por isso de que eu quero trazer aqui, você pensava de que eu não ia ler Bíblia, né? Eu quero te trazer aqui o verso ou o texto que eu gostaria de deixar para você, para nós lermos. Eu quero dar um momento para você abrir em 2 de Reis, segundo livro de Reis, no seu capítulo 5, nesta manhã. Vamos ver se você consegue encontrar. E oxalá de que, e eu estou tentando aumentar aqui o zoom para ver quem é que está na igreja, quem é que está com a Bíblia aberta. Muito bem. Desculpa, deixa eu mudar aqui. Ok. Como eu estava dizendo, 2 de Reis, capítulo 5, diz aí e leio para você. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Então temos um homem leproso. Quem é esse homem? Crente? Não. Filho da promessa? Não. Um homem que merecia carinho, graça, amor, favor da parte dos israelitas? Não. Parecido com a época de Jonas, que foi levado para Nínive, no reino ou no império da Assíria. Este homem, esse Naamã, era também um homem que não servia a Deus. E já agora temos um problema. Esse homem matou israelitas. Esse homem queimou casas. Esse homem destruiu estradas. Esse homem desfez famílias. Esse homem fez tudo que os sul-africanos fizeram. Está me seguindo agora? Será que o irmão está me seguindo agora? Naamã, diz a Bíblia, de que ele era um chefe do exército. Ou seja, o que é que isso significa? Significa de que ele era o que estava lá na frente. Alguém poderia até falar, não, olha o rei. Não, mas o rei ficava no trono. O chefe do exército ia lá para meter pau, para quebrar o pau e para queimar e destruir. E a Bíblia diz de que esse Naamã, chefe do exército, era um homem grande diante do seu senhor, ou seja, era um homem importantíssimo. Me permita agora traduzir isso para o nosso contexto da África do Sul. Era um homem que está ali no parlamento. É um homem que é ali com Cyril Ramaphosa e etc. Ok? Nesse contexto, claro que vemos que é um homem que é não de Israel, mas fora. Ele vem para atacar, ok? E o que é que a Bíblia diz? De que ele, o Senhor, dera livramento aos sírios e era este varão valoroso. Muito bem. Verso 2. Porque no verso 1 entendemos já agora essa situação, e a situação pessoal era de que ele era leproso. E já agora, se você não sabia, se você não tinha essa informação, lepra na Bíblia Sagrada é símbolo de pecado. Levedura é símbolo de pecado, mas lepra é símbolo de pecado. Lepra porque corrompe, porque come a pessoa viva, porque contamina. Então, lepra era uma daquelas doenças na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, de que ninguém podia chegar perto. O contexto era de que você, se fosse leproso, você era apedrejado. As pessoas te punham para fora, para outra cidade, porque não tinha medicamento naquela altura para se cuidar, ok? Então vamos aí rapidamente por causa da hora. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Mais uma vez, respire fundo. O que é que aconteceu aqui? Esse homem, Naamã, fez o quê?
levou uma menina para ser, me permita, escrava, para servir. Ou seja, depois que destruiu, depois que fez o que fez, ele pegou em uma menina, talvez 12 anos de idade, a linguagem menina, ok? Então não era uma virgem, não era uma moça, ou seja, não era de idade para casar, não tinha 18, 19, 20 anos. Uma menina, 12, no máximo 14 anos de idade. Uma menina que tinha sonhos, uma menina que pensava em casar, uma menina que viu seu pai e sua mãe. O texto não diz, mas podemos analisar agora. Vamos contextualizar isso. Uma menina que perdeu tudo. Não tinha mais casa, não tinha mais família, não tinha mais aonde ficar. Naamã fez o quê? Pegou nela e levou para ser uma serva. Não há ninguém que aplauda isso. Não há ninguém que diga que bom, vontade de Deus. Não, ninguém faz isso. Isso é loucura. Se você aplaudir esse texto, você é um psicopata. Porque não há nada de lindo, não há nada de normal, não há nada de bom nesse texto. Nesse texto só tem coisa ruim, dizendo de que as tropas saíram de Israel e levaram presa uma menina. E já agora, não foi somente ela que foi presa, porque quando um país desse passava e fazia o que eles fizeram, eles levavam muitos homens, muitas mulheres presos para ser escravos. Escravidão não começou com a Europa na África. Escravidão começou muitos séculos antes. Acontecia ali na terra de Israel. Foi somente depois, na época de Ciro, o imperador da Assíria, não da Síria, mas da Assíria, que ele entendeu de que isso movido por Deus, e Ciro foi chamado de meu servo, de acordo com a Bíblia Sagrada, ele foi o primeiro promotor dos direitos humanos. Direitos humanos não começou na Segunda Guerra Mundial, direitos humanos não começou na Europa, direitos humanos começou exatamente ali no Médio Oriente, com o imperador Ciro, C-I-R-O, aonde ele escreveu e se encontrou o cilindro de Ciro, onde naquele grande cilindro estava ali, de que ele dava libertação a todos os escravos e todos tinham direito de ter a sua própria religião, etc. Ou seja, direitos humanos, ok? Mas nessa época aqui, as pessoas eram escravizadas. E olha o que é que a Bíblia diz. Levou a menina e ficou a serviço da mulher de Naamã. Qual era o sentimento que você acha que deveria haver no coração dessa menina? Raiva, ira, pavor, olha, muita coisa. A Bíblia diz de que ela chega ali, ou seja, entre o verso 2 e o verso 3, muita coisa aconteceu, mas diz aí o verso 3 de que disse esta, ou seja, esta menina, a sua senhora, ela foi posta na casa de Naamã para trabalhar, para fazer faxina, para limpar, e etc. E ela diz agora a sua ama, ou seja, a mulher de Naamã. Olha o que é que ela diz. Oxalá. Já agora, oxalá é uma palavra árabe, ok? Que significa Deus queira. É uma palavra do árabe que ficou permeada no português. Oxalá que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. E aqui, queridos irmãos, rapidamente, para terminarmos a sequência do nosso pensamento, é de que a mensagem passa-se daquela mulher para Naamã, que era um homem, eles eram pessoas que acreditavam em divindades e tinham os seus deuses, serviam a diferentes deuses, e a questão é de que foi dito, olha, lá em Israel,
Deus está curando. Aí o que é que Naamã disse? Olha, rei, permite-me voltar, ou pelo menos envie uma carta para que algo seja feito, porque já agora Israel estava debaixo da Síria, ok? Então Síria poderia dar ordem para Israel para fazer alguma coisa para ajudar Naamã. Foi aonde se escreve a carta e o rei recebe a carta e a carta continha a seguinte mensagem. Vocês podem ler aí, eu não vou ler por causa do tempo, mas até o verso 17, a história faz toda essa contextualização. Aonde a carta dizia: estou enviando Naamã, por favor, curem esse homem. Por favor, curem o homem aí. Quando o rei recebe a carta do rei da Síria, ele ficou louco, ele disse: estão querendo nos acabar de matar. Sou eu Deus para curar, para dar vida, para tirar vida? Ele disse: olha, isso não existe. Ele ficou preocupado, ele ficou... E é nessa questão agora de que a notícia sai do palácio e chega até o profeta Eliseu. Elias já tinha subido na carruagem de fogo e agora temos a pessoa de Eliseu, o profeta Eliseu, que escuta. Ele diz: rei, ele mandou a mensagem e disse: rei, não fica assim. Tem um profeta em Israel. Então, uma coisa que eu quero deixar aqui, que nos alerta o coração, é de que uma menina simples, uma menina escrava, tinha conhecimento do que Deus podia fazer pelo profeta. O rei, que deveria ter o conhecimento, que está no palácio, não tem o conhecimento. Então, nós temos de entender de que a fé, ela não vem pelo conhecimento simplesmente daquilo que nós vemos no jornal, na CNN, Fox News, News 24. A fé vem pelo ouvir o que Deus está fazendo. Entendeu agora a diferença? Aquela menina ouvira não das políticas, nem de tudo que poderia acontecer. Ela simplesmente ouvia falar de que Deus curava e de que Deus ajudava. Como? Lá no profeta. Era a linguagem dela. Ela não sabia falar de outra maneira. Então, significa de que nós temos que desligar um pouco, deixar esse aparelhozinho aqui de lado um momentinho, parar de entrar em TikTok, Instagram e etc., para tentar absorver o que é que Sírio está fazendo, o que é que Israel está fazendo, o que é que a política está fazendo, o que é que as teorias de conspiração estão fazendo, o que é que esse e aquele, e vamos ligar aqui, vamos vir para aqui, para esse lugarzinho daqui, e entender de que Jesus ainda está curando, que Jesus ainda está salvando, que Jesus ainda está fazendo milagres, prodígios, olha, e Ele está salvando, e Ele está, querido irmão, ele está... Um dos melhores vídeos que eu vi logo após o ataque ali em KwaZulu-Natal foi de uma mulher, e eu creio que eu mandei para vocês, eu creio que enviei. Uma mulher no meio da rua, sozinha, de madrugada, orando, falando em línguas estranhas. Nós precisamos de homens e mulheres orando pela África do Sul. Mas claro, e aí é onde está o âmago, e vou chegando ao final da minha mensagem, é de que nós não podemos sarar a África do Sul, nós não podemos curar a África do Sul, nós não podemos tratar, e já agora, se a África do Sul está muito grande, então vamos repartir isso em porções menores. Vamos falar de
Gauteng, da nossa província, é muito grande ainda, então vamos falar do nosso distrito ou da nossa cidade, Pretória. Pretória é muito grande ainda para você, então vamos falar do nosso bairro. O bairro é muito grande, então vamos falar da nossa rua. Se a rua é muito grande para você, vamos então pelo menos falar do local onde você trabalha, do local onde você vive, do local onde você faz compras. Fale para alguém que Jesus ainda está no controle e ele está salvando vidas. Quem pode dizer amém? E não apenas falar. Algumas semanas atrás, fiquei eu até um bocado escandalizado, porque quando alguns pastores estavam recolhendo, lembra? E eu agora estou fora de sintonia nos pequenos detalhes, não na generalidade, mas nos detalhes. Mas algumas semanas atrás, alguns dias atrás, os shops estavam fechados, imediatamente não havia pão, não havia leite, não havia ovo, ou seja, coisas básicas. Estava se jogando leite fora porque não se podia vender, estava se estragando comida porque não havia os caminhões para levarem. Nesse exato momento, não sei exatamente como é que está, mas a questão é a seguinte, é de que por causa desse falta de fluxo, ou seja, a cadeia de valor, a cadeia de fornecimento não estava em funcionamento, mesmo de que havia comida, mas não havia como levar ao consumidor. Então, o que acontece é de que começou-se algumas igrejas, porque no noticiário só falou-se dos muçulmanos. Só se falou dos muçulmanos, só saiu na TV, só mostraram muçulmano ajudando. Eu quero te dizer, querido irmão, se você não sabia, a igreja foi primeira. Muitas igrejas se juntaram e entregaram alimento para necessitados. Fizeram comida e etc, etc, para ajudar principalmente aquela população ali ao redor. Ora, a primeira coisa mais escandalosa que eu ouvi foi exatamente esse pensamento. Mas espera aí, não foram eles que queimaram? Não foram eles que destruíram? Não foram eles que fizeram e etc? O pensamento do homem natural. Aquela menina, Naamã, poderia ter pensado assim. Jesus poderia ter pensado assim. Mas nós somos chamados para ter compaixão e para ter amor. Para ajudar aqueles que nos ferem. Para falar bem daqueles que falam mal. E nisto se cumpre o verdadeiro cristianismo, de podermos dar a mão àquele que nos fez mal. É difícil? Claro que é. Ninguém está aqui dizendo que é fácil. Mas a questão é, se nós formos espelhar o amor de Cristo, temos de exatamente fazer isso, buscar as pessoas necessitadas em toda essa situação e apoiar da melhor maneira que nós podemos. Em alguns lugares, em alguns momentos, poderemos até fazer algo como entregar um pão. Em outros momentos, podemos simplesmente fazer como aquela menina. Ela não tinha dinheiro, ela não tinha nada, mas podemos indicar o caminho. Indicar que Jesus ainda salva o pecador. Indicar que Deus ainda está no controle de todas as coisas. Indicar de que ele ainda é alfa e ômega, ele ainda é princípio e fim, de que ele ainda ama o pobre pecador. Eu estou, na realidade, esperando, com ansiedade, de ouvir aqueles testemunhos de pessoas que fizeram tanto mal, mas que depois, por causa de alguém que indicou o caminho, essa pessoa poderá ter se comportado como Naamã. A história fala que Naamã, ele desce para Israel e ele vai ter, não com o rei, mas agora com o profeta, e quando ele chega no profeta, o profeta dá mensagem dizendo, vai e banha-te no rio. Qual rio? No rio Abana? Não, é no Rio Jordão.
Não, não, mas há rios melhores, mais limpos, lá na minha região. E o servo do chefe do exército, este Naamã, disse para Naamã: se ele te pedisse algo assim grande, algo enorme, tu não farias? Sim. Ele só te pediu para se banhar no Rio Jordão, então vai e faz. E é aí onde a Bíblia diz de que ele se banhou 7 vezes, e na 7ª vez a Bíblia diz de que a sua pele ficou limpa. Deus operou um milagre. Deus ajudou. Deus apoiou um homem que de outra maneira nunca teria sido contatado. Porque uma menina não segurou o seu coração e disse: não, que morra, que vá para o inferno. Não. Ela amou, ela se importou. Ela disse: lá na minha terra tem um profeta que pode fazer. Em outras palavras, Deus está na minha nação. Deus está no controle. Hoje, que eu e você, querido irmão, querida irmã, e termino aqui, que possamos realmente amar a África do Sul, que possamos não ficar com raiva de Zulo, nem ficar com raiva. Não. Vamos simplesmente dizer: Senhor, ajuda-me a mostrar o caminho para esse povo. Ajuda-me a indicar o caminho a esta nação. Se nós estamos aqui inseridos na sociedade, que nós possamos dizer a eles de que Jesus ainda ama o pobre pecador. Que Deus lhe abençoe, meu irmão, minha irmã. Uma salva de palmas para Jesus. Ele é digno de honra, de glória, de louvor e de toda exaltação. Eu espero que você tenha sido abençoado por essa mensagem. Para vocês que estão aí presencialmente na África do Sul, em Pretória Oeste, seja uma bênção, seja abençoado nesse domingo. Eu agora vou descansar um pouquinho, porque eu tenho um culto em 2 horas, assim de que Deus rica e poderosamente abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.